Quer fazer este delicioso pão artesanal? Então continue assistindo ao primeiro vídeo do Aprenda Comigo de forma rápida e prática, by Bruna Stefani. Bom, para este pão artesanal rústico que fica com essa crosta maravilhosa, é tipo um semi-pão italiano. Vocês vão precisar de apenas alguns ingredientes, e todos os ingredientes vão estar em gramas para não ter nenhum erro. Então vamos começar a fazer esse pão delicioso super fácil. Os utensílios serão uma peneira, para deixar a farinha bem levinha, não ter nenhum gruminho, a balança, uma colher, uma espátula ou as mãos, caso queira untá-las, e essa bolsinha daqui para cobrir o pão após ficar pronto, ou pode ser também um paninho, pode ser uma bolsa plástica, qualquer coisa. Então vamos aos ingredientes. Os ingredientes são a farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo. Eu estou usando essa daqui, Renata, farinha normal, não tem fermento, não é para bolo, farinha normal, quanto melhor fica o pão. 350 ml de água, 7 gramas de sal, 5 gramas de fermento biológico seco ou 15 gramas de fermento biológico fresco, ou seja, 3 para 1. E apenas isso. Vamos começar a montar. Então aqui eu já tenho a farinha de trigo peneirada. Vou jogar aqui. Vou colocar 350 ml de água. Só misturar tudo. 7 gramas de sal. E o fermento. Vamos começar a mexer por uns 2 minutinhos até que isso aqui fique homogêneo. Esse pão é um pão que depois de pronto, depois daqui que a gente tampar ele, a gente vai deixar descansando de 8 a 12 horas. Parece muito tempo, mas é o tempo para ele ficar bem airadinho, bem crocante, cheio de bolinhas por dentro. E é um pão que é bom fazer à noite, porque enquanto você está descansando, o pão irá descansar também e irá crescer. Pode usar as mãos também. No caso, eu estou usando a colher. Então, só fazer isso aqui, que ele já tá homogêneo. Vou tirar isso aqui com a mão. E agora vamos cobrir com a bolsinha. A gente vai cobrir e vai deixar, óbvio, fora da geladeira, em algum lugar da casa, da cozinha, perdão. E deixa ele descansar de 8 a 12 horas. E aí a gente volta com a segunda etapa. Bom, já estamos no dia seguinte. E antes de mostrar o resultado do pão da fermentação das 12 horas, vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar, que vai ser a nossa assadeira. A nossa assadeira vai ser uma panela. Normalmente é uma panela de ferro, mas aqui em casa não tem, e pra comprar agora na pandemia é difícil. Então eu uso o que tem aqui em casa, que é uma panela da Tramontina. Ela é de fundo grosso, não tem nada de madeira, nada de plástico, tudo que possa ir pro forno, que é de alumínio e de fundo grosso e com tampa. Se não tiver uma tampa, pode usar uma assadeira para abafar o pão. Então esse aqui é o resultado do pão. Após as 12 horas, ele fica assim, ó, bem fermentadinho, tá vendo? Então a gente vai precisar de aguinha para começar a soltar ele aqui das bordinhas. Já soltou. E agora a gente vai precisar pegar as pontinhas, bom, no caso um círculo não tem ponta, mas as laterais assim, né, o final do pão, e juntando aqui pro meio, encaixando aqui, ó, assim, juntando, assim, esse movimento. Agora com um pouquinho de farinha, a mesma farinha que a gente usou, a gente dá uma polvilhada aqui, pra ele não colar. Vou pegar os dois aqui, pra ele descolar mais fácil. Pronto, já está o pão. Agora vamos fazer o mesmo movimento. Juntar mais um pouquinho a mão de água.
movimento, assim. E vocês vão precisar de um recipiente, pode ser um bowl, qualquer coisa. No caso, eu tenho aqui um Banneton, que é tipo um bowl que já tem um paninho, mas vocês podem usar o recipiente que vocês tiverem, botam um pano, polvilham a farinha, e é isso que vocês vão precisar. Então aqui eu vou pegar o pão com delicadeza, vou botar ele de cabeça para baixo. Assim ele vai ficar. Então a gente vai deixar ele descansando esses 30 minutinhos, porque eu já deixei a panela no forno. Então é o tempo da panela ficar quente e ele voltar a crescer, porque como a gente tocou nele, a gente tem que deixar ele descansar de novo. E aí eu vou tirar a panela, vou polvilhar farinha de trigo depois desses 30 minutos, colocar o pão dessa mesma maneira, com as bordinhas para baixo, e vou tampar e levar para o forno por 25 minutos tapado. Depois de 25 minutos a 230 graus, vocês vão tirar a tampa, baixar um pouco a 210, 200 graus, sem a tampa, e deixar até que fique um tonzinho de caramelo, aquele marronzinho de pão. E esse é o pão. Bom, aqui está a panela, já que eu já tirei do forno, com muito cuidado. Tampadinha. Ficou meia hora, o tempo que ficou descansando o pão, para ficar bem quente para receber o pão. Agora a gente vai botar um pouquinho de farinha de trigo no fundo, que é para o pão não colar. Vamos colocar o pão. A panela ficou, lembrando, 30 minutos a 230 graus. Vamos colocar o pão, que ficou descansando esses 30 minutos. Aqui ficou o pão. Vamos tampar a panela, levar para o forno por mais 25 minutos aos mesmos 230 graus. E após esses 25 minutos, vamos terminar de cozinhar o pão sem a tampa por mais uns 20 minutos. A gente deixa primeiro com a tampa, que é para a água que está no pão evaporar, né, e ficar aqui dentro da panela cozinhando o pão por igual. Depois, então, a gente tira a tampa, mais 20 minutos, e o pão vai ficar com aquela corzinha caramelo pronta. Vou mostrar pra vocês o resultado final dentro do pão. Eu esperei ficar um pouquinho mais frio. Vou escutar que tá bem crocante. Ó, tá bem aerado. Quanto mais vocês deixarem ficar frio, mais fácil fica pra cortar, ele desmancha menos. Ó, crocante. E é isso, dá pra fazer umas brusquetas, comer com os antipastos, ou comer com uma manteiguinha, ou como vocês quiserem. Só guardar na geladeira, depois de cortar. E eu guardo todo cortado no freezer e dura bastante tempo. Bastante tempo é meses, mas mesmo assim não dura, porque aqui em casa todo mundo come. Já fatiei todo o pão, assim fica. Como eu falei, vocês podem guardar no freezer. Como isso não tem conservante, não tem nada, então é melhor guardar no freezer para evitar que se estrague, mas também não estraga de um dia pro outro. Mas aqui em casa, como eu falei, isso acaba rápido. Mas você bota no freezer, eu tenho esse saquinho aqui que é para próprio para ir pro freezer. Aí vocês guardam o pãozinho já fatiado, que fica mais fácil na hora de descongelar. Ele já tá separadinho, não fica nada coladinho. E eu vou jogar um azeitezinho aqui de oliva, que é uma das maneiras que fica bem gostoso pra comer. Bom proveito.